Olá, bom dia, são 7h22 da manhã de uma quinta-feira do dia 22 de junho de 2023 e vamos lá para aquilo que é e o que seria o é. Muitas vezes, a gente não sabe bem, não sabe bem como a vida levar. Sim, muitas vezes a gente não sabe nem como se alegrar. Tantas outras vezes a gente tem dificuldade até de um simples oi a gente dá. A questão é que a gente precisa mesmo, de algum modo, sim, de algum modo, puxa vida, que tipo de modo? Modo, eu poderia de fato lembrar, sim, é verdade. É necessário? É preciso? E quantos é? Quantos és? Tu és. Tu és a flor mais bela. Tu és a menina mais singela. Tu és a mesa mais. A questão é a gente, santo, é a gente procurar, sim, o ponto para começar. E foi assim exatamente que Deus esteve. Ele me disse: procure o ponto que você desejar para um santo sudário você costurar. Santo Deus, eu que mal sabia mesmo, aquela a questão é você compreender sim a língua que Deus estava a falar. O que um santo sudário poderia representar, sim, naquele linguajar. Fiquei pensando, sim, fiquei pensando mesmo em alguma coisa que eu pudesse usar para eu poder comparar. Quem sabe eu pudesse mesmo ali pegar, sentir a beleza, coisas desse tipo. Mas Deus me disse assim: você pode pegar uma pétala de rosa e mastigar. Santo. Se um santo sudário se formar, eu tenho certeza de que você sabe exatamente qualquer coisa realizar. Assim, toda vez que você for realizar, você vai encontrar um ponto para um santo sudário você formar e um santo sudário você enviar. Santo. Fiquei pensando mesmo, sim, nas possibilidades, sim, de cada hora que eu desejar uma pétala de flor na boca eu colocar, ponto, virar, e aí pronto o santo sudário todinho. Eu poder de fato ali começar, deixando sempre a possibilidade de o meu paladar eu ampliar. Sim, porque não dá para você apenas pegar flor vermelha, mastigar, flor azul, provar, daqui a pouco flor amarela. Aí, se você num balde de tinta, sim, você entrar, você vai compreender todas as possibilidades. Sim, da numeração. Sim, número você virá. Fiquei pensando nas pedras. Sim, que João Batista esteve de fato a comparar, se Deus desejar, pode de fato, o que transformar pedra em filhos. Aí eu com João Batista eu fui falar. Não, eu fui falar com ele. Disse para ele assim, olha, Deus me disse para eu, de fato, em todas as vezes que uma leitura for realizar, uma pétala de flor, a minha boca colocar e deixar de fato um santo sudário formar e a leitura ali eu praticar. João Batista então me disse: se é assim, eu vou lhe dar de fato uma ideia boa de se praticar.
nós dois vamos pedra pegar. Santo, fiquei imaginando mesmo o que é que João queria. Como com João eu não queria mais brigar, olhei para as minhas mãos. Trabalho pesado eu nunca estive a realizar. Fiquei pensando, puxa, a minha mãozinha vai machucar. E essa história de pedra pegar. Mas João esteve a levantar. Uma pedra esteve a pegar, pronto. E começou a pegar, sem buscar a pedra. Perfeita. Passando a mão aqui, a examinar. Eu observando, querendo de fato mesmo alcançar, colocava a minha mão ali. Mas ele dizia, olha, essa pedra pode pesar. É bom começar devagar. E eu procurando bugalhau. Aí ele dizia assim, olha, isso é muito pequeno. A outra pedra pode esmagar. É bom você concentrar. Mas João era especialista. Vinha em pedra pegar, pedra colocar, pedra lavar, pedra isso. E eu ali tentando. Os dias a passar. E eu disse, eu não posso sequer com o João nem pensar em brigar. Eu ali tentando, mas eu não conseguia pegar uma pedra. No meio daquilo tudo, uma abelhinha esteve a passar. Santo, vi um leão a rosnar. Santo, não foi motivo de me alegrar. O quê? Me lembrei de Sansão, sim, quando com o leão esteve a brigar. Naquele tempo, Sansão conseguiu derrubar, sabe como é que é? Matou o leão e a vida dele foi levar. A questão é que Sansão, sim, deixou o seu coração, sim, por Dalila se encantar. Quando esteve a voltar, havia, de fato, uma colmeia lá, até mel Sansão esteve a tirar. Sim, sabe como é que é? A vida dos pais adoçar para, de fato, agradar, sim, aquilo que ele iria falar. Sim, sabe como é Dalila? E eu ali deixando meu pensamento. Eu não estava muito... Quem não estava a gostar, não. Porque quando eu olhei, o quê? A cova. Sim, João esteve a preparar uma cova para o leão estar. Eu então disse para João, santo, o tempo esteve a passar, uma cova você esteve a preparar com todas essas pedras que você esteve a pegar. E ele disse, enquanto eu estava pedra a pegar, você estava de fato a mastigar as pétalas das flores que Deus esteve a solicitar. E fez isso com tanto esmero, que nem esteve a se ocupar mesmo com o que eu estava aqui a realizar. Agora me diga, nós podemos de fato o corpo pegar, medir, sim, e pesar, e depois, de fato, aqui na cova, enterrar? Santo, me deu um certo calafrio. O quê? Sim, porque uma coisa é Sansão poder, de fato, com o leão brigar, leão derrubar, ver como ia se formar, com Dalila estar, e depois, de fato, Sansão cego ficar, o quê? No templo entrar, e a única oportunidade que ele, de fato, ali encontra, para, de fato, a vida dele é honrar, é pedir para derrubar a coluna e o templo tombar, inclusive sobre a própria vida que ele estava a carregar. Mas o que? Aí chegou. O quê? Sim, chegou de fato, assim, um zangão devagar. Fiquei pensando que faria um zangão naquele lugar. E João lá. Sentou, começou de fato a orar, o pensamento a elevar, uma coisa maravilhosa. E nuvem começou a formar. Raio e trovão no lugar. De repente não é o profeta Elias.
O quê? Sim, o zangão do lugar. Passando. Eu, rainha, estive virando. O quê? Aí eu com o profeta Elias, eu estive me contando. Eu então disse, está vendo ali? É João, aquele que o Messias esteve batizando. Eu, rainha, estive virando. Nesse mundo eu estive entrando. Agora eu estou, de fato, retornando. Com João estou apaziguando. Mas como o menino Deus me disse mesmo, para eu alicerce da minha casa, é, deixar todo ele ali se apresentar, para a parede eu virar, eu estou ali falar que o teto esteve a chegar. E como o teto esteve a chegar, eu não vou de fato ser teto solar. Eu vou aceitar as pétalas de flores que Deus esteve a enviar. Será o teto da casa que esteve um dia a se formar. Mas como eu devo, de fato, o profeta Elias respeitar toda a história, beleza, você esteve de fato, eu vim lhe perguntar mesmo se você tem alguma coisa para me ofertar. João teve ali aquela estrutura beleza ali, tá, me deu até de fato o entendimento de que eu poderia de fato sepultura, cavar, respeitando o que cada um esteve a realizar, mas eu é que não ia de fato mover uma palha, nem deixar de fato possibilidade de nenhum corpo tombar, que eu iria me apresentar essa coisa toda que o Senhor está de fato a alcançar. O profeta Elias me disse assim, levando em consideração todas as vezes que contigo eu fui estar, levando em consideração essa sua maneira da própria história contar, levando em consideração que você não aceita que ninguém o seu nome venha assinar, nem quem venha lhe representar, eu tenho certeza de que eu posso, não, eu posso mesmo uma coisa lhe dar. Eu fiquei pensando, o que um profeta poderia dar para uma pessoa assim, quer dizer, que tinha uma casa, uma parede, o telhado assim tão característico. Ele então abriu a mão e mostrou de fato o que? Vento em ascensão. Que beleza! Vento em ascensão, vento em ascensão, daqui a pouco raio, trovão. E depois, o que? Ele me disse, está vendo aqui? Vento em ascensão, raio e trovão. Se você de fato fez a doação, conforme de fato estar ali, sim, ali, sabe como é que é? No mundo, é claro que você vai saber. Não, você vai saber de fato ser natureza. Sim, natureza no lugar. Afinal de contas, não é fácil, de fato, pétala, você mastigar, um santo sudário formar, toda essa estrutura de vida, você de fato edificar para ninguém seu nome falar, muito menos lhe representar. Eu tenho certeza que o que eu tenho para lhe dar é algo de cunho muito peculiar. O quê? De repente o fogo. O que fogo, atear? Fogo, 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 fogo. Que o profeta Elias era assim. Quando ele chegava, todo mundo sabia que o fogo divino iria estar. Aí eu estive a deitar. O quê? Ai, meu Deus. O profeta pessoalmente me deu direito de provar o bolinho, sabe como é que é? E aquele cantinhozinho de alguém deitado lá, um bolinho assim, ele me disse, toma aqui. Foi Deus que esteve a me dar. Eu faço questão de contigo compartilhar. Não temos mais nenhum motivo. Não temos mais nenhum motivo para a gente se desigualar. A igualdade de Deus nós vamos compartilhar. Dividiu ali o bolinho, feito hóstia. Ele colocou lá na boca dele, mastigou. Depois ele pegou a água, mandou a minha mãozinha assim eu fechar, colocou aqui na mão dele, bebemos. Depois, de fato, aproveitamos o resto, lavamos o nosso rosto, a gente esteve de fato assim, limpando. Pronto. Pronto o quê?
Nesse momento o caixão esteve chegando. Por quê? Sim, gente, porque há de considerar. Sim, porque ó, o profeta Elias esteve a avisar. Gente, é bom providência tomar. Gente, é bom providência tomar. Gente, é bom providência tomar. E usou todos os mecanismos que ele poderia de fato ali. Para de fato, o povo se antecipar. Nada. Com João não foi diferente. João a gritar, João a gritar, João a gritar. De repente, a própria sepultura de João, o povo foi obrigado a cavar. E ainda João não tinha nem a cabeça, nem a cabeça. O corpo estivera enterrado. A cabeça, o rei fez questão, de sair lá, a vangloriar. Me diga mesmo, se a gente e a história não fidelizar, sim, no coração que a gente diz, de algum modo acreditar, como é que o depois de a gente pode justificar? Se Deus me diz, Maria de Cássia, se você de fato pode, no antes de entrar, você não vai justificar um depois de, sim, dizendo que você não esteve a agir por causa das dificuldades do antes de. Muito mais dificuldade a gente vê corpo cair. Muito mais dificuldade a gente não agir. Muito mais dificuldade a gente perder o nosso direito de ir e vir. Muito mais dificuldade a gente não ter o direito de a gente falar por si. Muito mais dificuldade. Muito mais dificuldade a gente ter que de fato viver feito cupim, vendo de fato toda a hora alguém nos tratar assim. Isso sim. Mas a gente colocar ponto para a gente começar, a gente sempre pode começar. Não importa a dificuldade. Deus me disse, Maria de Cássia, qualquer flor, qualquer rosa, ainda que seja de quipá, você é capaz de um santo sudário formar. Porque você, minha filha, não aceitou ser árvore podre, nem aqui nem acolá. Você é capaz, minha filha, de pegar todas as pedras que João esteve, de fato, ali, a trabalhar como ponto de partida para a fé levantar. Por que você não é capaz de na sepultura de João entrar, deixar a sua cabeça para lá, como o profeta Elias, você encontrar e ter o entendimento de que uma casa tem que ter um alicerce capaz de parede aguentar e capaz do teto sustentar, sem essa história de teto solar, para o povo o tempo todo se arrombar e não ter nem conhecimento do que é ser leão de Judá. E um leão qualquer que pode de fato tudo realizar. Sim, dívida de quem pode pagar, perdoar. E de quem de fato se estribucha, até para uma escola pagar, tem que de fato ainda pagar contador, uma despesa a mais. Ainda tem que ter essa despesa, pagar um contador para tentar de algum modo ali o imposto declarar. Tamanha a dificuldade. Mas o leão sabe encontrar os pequenos. Não os pequenos. Para de fato massacrar. Enquanto os grandes, o leão de fato. O leão. O tempo todo fica ali. Sim. Bocejar, produzindo uma colmeia para a vida de rico adoçar. Enquanto a vida de pobre sempre
sempre a amargar. Como fel, como fel, como fel, como fel. E como eu vou de fato deixar de acreditar, sim, de acreditar naqueles que foram capazes de um alicerce formar, parede levantar e aceitar o telhado que Deus tinha para dar, e não quiseram ser teto solar, ainda que o corpo viesse a tombar. Eu aceitei ser teto solar? Não. Eu nasci teto solar. É bem diferente. É bem diferente do João e do Elias do lugar. Eles jamais seriam teto solar. Eu nasci teto solar. Eu não poderia, de fato, me converter para outra coisa que não fosse aquilo que a minha raiz estava a representar. Eu não poderia mudar o tronco que a raiz esteve a edificar, com toda a estrutura que a raiz poderia, de fato, carregar. Portanto, quando os infames vieram aqui trazer uma biografia que estava longe de ser minha, naquele lugar, eu disse logo, a verdade de Deus. A verdade de Deus eu quero alcançar. Eu não aceito outra verdade. Primeiro eu tenho que, de fato, a minha cabeça arrancar. Eu preciso, de fato, colocar a cabeça no altar. Porque existe uma coisa que não está, de fato, não existe, não está mesmo, não bate, não está a concordar. Não está a concordar. Eu vejo o tempo todo teto solar, teto solar, teto solar. Eu fui teto solar. Eu saía para a rua, para de fato, ali o sol eu ia levar, o sol eu ia levar. Como é que me coloca nessa condição de numa casa eu estar, sem de fato o sol eu enxergar? Assim eu pude alcançar o que somente o espelho sim pode nos dar. Em primeiro lugar, porque se um espelho eu pegar, como é que de fato eu vou falar que eu sou loura? Ainda que meu cabelo eu possa pintar. Imagina alguém me falar, você é lourinha, Cássia. Ah, não tem como eu ser. Não existe. Mas você é. Você é porque de fato você não consegue mesmo. Eu não sou. Então, se eu posso de fato na minha casa voltar, se eu posso de fato fronteira da vida atravessar, porque eu depois eu vou justificar dizendo que eu não posso outra coisa realizar. Se o passado pode me sustentar, o presente é capaz. O presente é capaz de ter um teto com pétalas e pétalas que Deus esteve a enviar cada vez que uma história eu fosse contar. E quantas pétalas eu posso pegar? Quantas espécies de flores há nesse lugar? Imagine se orquídea eu virar. Sim, para uma leitura a realizar. Sim, porque orquídea é disso que a gente precisa, todo esse cuidado, é uma estufa, essa coisa toda. Imagine, de fato, se Deus me falar, olha, eu vou, de fato, lhe solicitar. Você precisa, de fato, na estufa entrar e fazer a leitura de pé de página lá. Puxa,
Eu vou dizer para Deus, oh Deus, eu não quero ser orquídea, porque orquídea é uma coisa tão difícil de se realizar. Eu vou de fato, olha, me lembrar, sim, do Elias e do João, do lugar. Eu vou na sepultura entrar, minha cabeça eu vou tirar. Para o Elias eu vou entregar e vou dizer para Deus: pode, pode de fato me enviar. Estou prontinho, porque eu sei que Deus menino eu vou encontrar. Nas estradas que ele esteve a passar. Eu sei que eu não vou me preocupar nem com meu corpo, nem com minha cabeça, porque com toda certeza os dois seguros vão estar. Eu tenho confiança absoluta no Elias e no João Batista do lugar. Confiança absoluta, eu posso brigar, mas a história de nenhum deles eu estive, de fato, a desonrar. Então eu posso deixar tudo, e é tudo mesmo. Minha vida particular, seja quem for que na vida esteve a entrar. Não conjugo o verbo amar para, de fato, um ou outro privilegiar. Não sou do tipo, não sou do tipo que vai justificar. Jamais, jamais e jamais. Jamais eu iria deixar de uma leitura realizar para pequenez eu justificar. Jamais. Eu não tenho e não tenho medo de tudo deixar. Eu posso mesmo com qualquer coisa lidar. Eu posso na mão do medo segurar. O perigo eu vou de fato enfrentar, mas eu não vou desafiar. Porque enfrentar o perigo é saber a hora de você se retirar. É saber a hora. Sim, porque se eu fui teste solar, eu compreendo. Eu compreendo mesmo que o sol precisa outras pessoas, o sol beneficiar. Não só existe eu para o tempo todo desejar 24 horas no sol estar. Compreendo que eu preciso de fato de no sol estar, como eu compreendo da necessidade da noite chegar, para eu mesmo, poder mesmo, a noite virá. E as necessidades da noite eu de fato saciar. Como as necessidades do dia, nós também temos que saciar. O Evangelho nos diz, se de fato a gente não aproveitar o dia para caminhar, como é que a gente vai assim realizar? Durante a noite, sem a gente enxergar. Qualquer um pode de fato assim realizar, basta desejar. Qualquer um pode mesmo a sua estrutura de vida criar e ter confiança. A minha confiança está aqui nesse sangue que eu estive a derramar? Não. A minha confiança está nesse olho? Não. Está aqui dentro de algo tão frágil como é a nossa mente? Não. A minha confiança está em algo que eu sou capaz. Que eu sou capaz de amar. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Eu amo e amo e amo. Amo o que o divino é e o que ele sempre esteve para mim a representar.
Portanto, eu posso o pai dele buscar. Eu posso, de fato, me curvar. Eu posso encontrar aquele olhar paternal. Todas as vezes que uma pétala de rosa, de flor, de jasmim, de bromélia, seja lá, pétala de quê, eu vou encontrar aquele olhar lindo, lindo, lindo. Ah, me falar. Você sabe e você sabe como realizar. A sua assinatura é de cor em particular. Você tem elemento de sobra. De sobra? Não precisa. Não precisa mesmo provar de nenhuma sabedoria que esse mundo aí pode lhe dar. Você tem uma criança que soube aproveitar a fase mais perfeita do lugar. É verdade, sempre vai ser verdade. A infância de Cássia está, para mim, como um teto solar. As pétalas que Deus esteve a enviar. Porque se eu tive um alicerce, olha, que se de fato eu for usar aquele alicerce, vai ser difícil a gente de fato linkar as coisas aqui, não dá. Se eu for pegar a parede, santo Deus, o que de fato eu pude alcançar com a parede, com aquele alicerce a sustentar, aí só iria complicar. Então Deus me disse, é melhor de fato você se lembrar de todas as vezes que você saía para brincar. E de tudo aquilo que aquele lugar esteve a representar. E faça da infância de Cássia o seu teto solar, com todas as pétalas que eu enviar. Então, eu tenho cabeça, tronco e membros. E isso eu jamais vou descartar. Eu não preciso mesmo, de curso, de doutorado, nem de mestrado. O do graduado, até esse eu coloquei realmente de lado. Não teve utilidade no meu mundo prático. Não teve utilidade mesmo. Eu não vou de fato negar. Não vou de fato dizer que em algum momento eu estive a usar aquilo que o curso universitário esteve a me dar. Não estou me desfazendo. Não serviu para mim. Pode servir para todas as outras pessoas que vivem do trabalho, e é respeitável, mas não serve para mim. Não serviu para mim. Em nada daquilo que eu fui realizar. Eu não desejei mesmo um outro teto, para a casa que eu estive a edificar. Eu só desejei aquele que Deus esteve a me dar. Portanto, a minha cidade eu sempre vou colocar ali, como teto solar, sempre. Assim, em qualquer lugar que eu estiver e olhar, eu vou encontrar de fato o teto solar em primeiro lugar. Porque dentro de tudo aquilo, Deus sempre vai estar. Não existe uma outra maneira de eu me comportar. Não tem como, de fato, adulta eu virar. Eu não vou desrespeitar as criancinhas do lugar. É sem chance de eu ser adulta. Tem muito adulto nesse lugar. Eu não preciso ser adulta para nenhuma leitura realizar. Eu só preciso deixar a verdade. A verdade. Que eu sempre estive de fato
a vivenciar. Essa é a verdade. Não tem outra. Portanto, não posso leitura programar. Hoje, aqui eu estive a sentar. Eu nem estava mesmo a imaginar nada. Eu estava assim dispersa, sabe? Mas sim, levando assim a vida a beça. Boa beça, sim, porque a gente deve considerar Deus em primeiro lugar. Então Deus me disse, olha, essa pétala eu vou enviar. É, de fato, uma pétala bem peculiar. Adulta, você nunca será. Você vai ser Cássia. Cássia. A criança. A criança que em Palmeiras esteve a brincar. Todas as leituras que você realizar é com base naquele mundo espetacular, o de Cássia. O resto pode, de fato, você até buscar, mas não é fundamento para a sua vida levar. Você vai, de fato, em qualquer lugar, chegar com a sua verdade, a sua ciência. A sua ciência. Você é apenas uma pessoa básica. Isso é maravilhoso. Eu sou apenas uma pessoa básica. O básico me é necessário. O resto é dispensável. Assim sendo, estamos de fato acordados. Porque com toda certeza é muito fácil cada um de fato confeccionar um santo sudário. Bom dia, bom dia. Como para nós aqui é feriado, um excelente feriado, e vou seguir conforme de fato o desejado. Obrigada.